Vamos, então, aproveitar, Berzoini, subir o nosso próximo convidado, o deputado Glauber Braga, que está ali, né, no olho do furacão. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, Yara. Prazer estar contigo, a Zenha, Berzoini. Um abraço grande para vocês e a todo mundo que está aí acompanhando a transmissão. Bom, como eu gosto de ver o circo pegar fogo, eu pergunto para o Glauber Braga. Glauber, você chegou a ouvir o que disse o Berzoini? O governo Lula tem que escolher as pautas. O Lula não deve ficar fazendo discurso em defesa da Venezuela, porque não tem base do Congresso para isso. Você concorda com isso? Eu não ouvi essa parte. Mas, Berzoini, fale rapidamente. Agora não tenho dificuldade de me manifestar sobre o tema. Porque eu vi o presidente Lula se manifestar em relação à Venezuela, não foi uma posição de adesão ao governo Maduro, foi uma posição anti-imperialista de recompor relações diplomáticas entre países vizinhos da América Latina, trabalhando contra um bloqueio que é de natureza criminosa e que desempenha um papel que é de ataque, não ao governo Maduro, mas de ataque à população venezuelana. E nisso eu acho que está coberto de razão. Isso unifica, inclusive, as forças de esquerda que têm diferença de avaliação em relação ao próprio governo Maduro. Lá, por exemplo, o Partido Comunista tem uma posição que é crítica ao governo. Mas se você perguntar ao Partido Comunista se eles defendem uma posição dura contra a posição dos Estados Unidos e contra o embargo, evidentemente eles vão ser contra o embargo, ou seja, contra as medidas restritivas ao povo venezuelano. Nesse sentido, a posição de Lula de reunir países da América do Sul e, mais especificamente, defender uma posição de enfrentamento ao embargo à Venezuela, eu acho que é fundamental e ela tem que nos unificar. Agora, as diferenças pontuais em relação a como isso foi dito na fala e a embocadura que se dá entre as diferentes forças de esquerda no Brasil é uma outra discussão que a gente pode fazer. Agora, solidariedade à Venezuela contra o embargo e as medidas restritivas ao povo venezuelano, isso tem que nos unificar. Quanto a isso, não há divergência, porque, na verdade, o que eu na verdade, pontuei aqui é a discussão sobre democracia, porque é muito polêmico isso. E eu sou daqueles que eu entendo perfeitamente qual foi a intenção do Lula, do ponto de vista até do ímpeto, para defender uma posição contra as medidas de restrição que a Venezuela sofre. A Venezuela é a maior reserva petrolífera do mundo. A gente sabe qual é o interesse dos Estados Unidos em relação à Venezuela. É o mesmo que tem em relação ao Irã, à Rússia e outros países que têm grandes reservas de petróleo. Mas eu acho que, do ponto de vista da tática política, eu selecionaria os temas. Dá para falar sobre a Venezuela sem fazer, por exemplo, discurso sobre narrativa em relação à democracia. Ainda que eu saiba que isso é polêmico no meu partido, inclusive. Polêmico, defende abertamente, tem gente que é contrária a essa visão, digamos, eles chamam de romântica em relação ao regime da Venezuela. Mas eu citei só como exemplo, Glauber, porque, na verdade, a minha tese é uma tese a partir da minha vivência, obviamente, é que num cenário como nós temos hoje na Câmara, no Senado também, nós temos que trabalhar com a agenda que mais unifique, permita ao governo governar sem sobressaltos, principalmente nos temas para ajustar a economia, para voltar a gerar emprego e gerar mais receita para o país, para poder fazer o que tem que ser feito. Então, foi só nesse sentido que eu falei, porque, de fato, eu acredito que, pela minha vivência parlamentar, o pior cenário que pode ter para o governo Lula é um cenário onde ele paralise a atividade parlamentar nos temas essenciais para o governo. Eu vou fazer uma coisa, vou aproveitar a sua presença para concordar parcialmente na primeira para discordar na segunda, né? A concordância parcial é que as diferenças que existem dentro do próprio PT existem no PSOL também, no que diz respeito
a avaliação do governo Maduro. Mas eu não posso deixar de refletir que os ataques à Venezuela, inclusive com a denominação e tentando cravar o governo como antidemocrático ou ditatorial, não são ataques recentes, são ataques que vêm acumulados desde o período do governo Chávez, com as mais de 20 eleições realizadas, com Jimmy Carter indo à Venezuela, com a sua fundação, fazendo acompanhamento, dizendo que não tinha problema nenhum de natureza democrática na forma como a população tomava as suas decisões, e ainda assim a direita brasileira, a extrema-direita brasileira e as forças do mundo que defendem esse ataque ao petróleo venezuelano não tinham qualquer dificuldade em já taxar o governo como antidemocrático, quando, inclusive, essa não era uma posição de divergência consistente dentro da própria esquerda. Então, isso vem de longe, né? E sobre a agenda atual, aí eu tenho uma divergência, né? Uma divergência bastante concreta. Sim. O que não gera sobressaltos com uma votação no Congresso que possa ser considerado um posicionamento pacífico entre os parlamentares é exatamente a agenda em que o Lira se coloca como agente do mercado, para poder dar atendimento aos seus interesses. Essa agenda, que do ponto de vista econômico é tocada pelo Lira, onde ele consegue mais de 300 votos para o arcabouço fiscal, não é a agenda que as forças de esquerda esperam, lutam e trabalham para que seja colocada em prática no governo Lula, inclusive com aquilo que saiu como resultado das urnas. A ausência de sobressalto ou de uma disputa a quente, na nossa avaliação, não é sinônimo de paz social. Muito pelo contrário, em determinados momentos, é sinônimo de que está se consolidando a aplicação da agenda ultraliberal, da qual o senhor Lira é o maior representante hoje. Então, acho que o governo Lula acerta, e acerta muito, quando, por exemplo, contesta a privatização que foi realizada da Eletrobras, que entrega o controle do sistema elétrico brasileiro. O governo acerta quando faz uma fricção e propõe uma modificação no chamado marco do saneamento, que entrega as estatais brasileiras e o setor de água, principalmente para o setor privado. E esse tipo de matéria, que atende a interesses legítimos da classe trabalhadora, que são agendas de enfrentamento pela esquerda, elas são geradoras de sobressalto porque não tem outra solução, porque a maioria consolidada hoje representada pelo Lira é uma maioria que tende a uma posição à direita. Então, se você não tem uma ampliação da participação e da mobilização do povo para as agendas que sejam de defesa dos direitos da classe trabalhadora, a tendência que a gente vai ter no final das contas é só aprovar, do ponto de vista parlamentar, aquilo que é de interesse da própria direita. E aí eu vou além. No chamado arcabouço fiscal, não precisava nem ter uma ampla mobilização do governo para aprovação. Porque, assim, o Lira já estava convencido, do ponto de vista ideológico, como agente do mercado, que a agenda precisava ser aprovada. Então, tanto é que ele mesmo, Lira, vira e diz o seguinte publicamente: esses mais de 300 votos não são a projeção do que é a representação dos votos que o governo tem no espaço parlamentar. Por que ele diz isso? Porque ele sabe que aquela articulação para garantir aqueles votos casa com a agenda que ele, Lira, inclusive para se blindar no próprio cargo, vem tocando desde o primeiro momento em que está como presidente da Câmara dos Deputados, ainda no período do governo Bolsonaro. Nesse segundo ponto, a nossa avaliação é diversa, ou seja, tem que ter fricção, tem que ter mobilização social, tem que defender uma pauta e uma agenda de esquerda, porque esse falso consenso que pode se estabelecer na Câmara dos Deputados, ou uma falsa maioria, não atende aos interesses daqueles que têm uma enorme expectativa de que o governo Lula possa superar as mazelas representadas pelo governo de Bolsonaro.
Maravilha. Berzoini, eu preciso liberar você, né, convidado, para você voltar. Obrigado, querida. Obrigado, Glauber, Azenha. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Berzoini. Um abração. E vou ler aqui alguns superchats. O Glauber é um sucesso, inclusive aqui na minha casa, viu, Glauber? Eu tenho um filho que é comunista, diz que você é o melhor deputado do parlamento. Você leu a Sônia Regina? Adoro você, Glauber Braga. Meu filho se chama Glauber também, 2 guerreiros. E aí o Col GDS escreve Glauber, destruidor de bananinha. Que história é essa, destruidor de bananinha, hein? Deve estar se referindo a um embate que eu tive essa semana com o Eduardo Bolsonaro, né, lá na Comissão de Relações Exteriores, defendendo exatamente a posição de restabelecimento de relações diplomáticas com a Venezuela e dizendo que eles ficam muito sentados no colinho do príncipe saudita, né? Ou seja, quando tem joias envolvidas, eles não discutem relações democráticas. E eu também tenho um grau de suspeita para falar sobre o tema, porque se a nossa amiga tem o filho dela de nome Glauber, e eu agradeço muito por isso, meu filho, o nome dele é Hugo, e não é por acaso. Sensacional, muito bom. Hugo, grande Hugo Chaves. Eu também estou no seu time, viu, Glauber? Eu estou muito feliz, mas a gente sabe que se eu estou com muita alegria com a política externa, com o posicionamento do presidente, mas aqui interno o negócio está feio, né? Já estava conversando com o Berzoini, vocês têm aí visões diferentes, mas no frigir dos ovos existe um fator, né, nessa articulação política do governo que se chama Lira. E a gente também sabe que você é muito corajoso no enfrentamento à atuação do presidente da Câmara. E essa semana a gente teve uma semana muito tensa, né, deputado? Muito essa aprovação do novo marco temporal, esse sufoco para aprovar a medida provisória. Qual a sua avaliação dessa semana aí? Começou com Maduro e se desenrolou. Eu estava até comentando com o Azen que parece que tem um mês, né, essa semana. Yara, um momento muito difícil, né? E, na minha avaliação, um momento chave. Porque o Lira está fazendo que disputa? Ele está disputando o orçamento. Ele está disputando não só espaço em ministério. Ele está disputando a herança da RP9, que uma parcela dela se transformou em RP2. O que aconteceu? O pessoal entrou no Supremo Tribunal Federal, assim como outros partidos políticos, para acabar com o chamado orçamento secreto. E o Supremo deu uma decisão favorável. E esse orçamento secreto, então, ele se transforma numa ampliação das emendas individuais, num valor grande, daquelas formais publicadas. O parlamentar indicava 15 milhões de emendas individuais, passou a indicar 30 milhões. E, além disso, as chamadas emendas RP2, que muda um pouco o caráter que existia até então, porque tem que identificar quem são aqueles que vão ser recebedores do recurso e aqueles que estão indicando, mas que mantém aquilo que, na nossa avaliação, é um enorme problema, e por esse motivo, inclusive, o pessoal não faz a indicação desse tipo de emenda, que é a definição política e a orientação sobre determinado tema com um papel do líder para definir quem vai receber aquela emenda ou não. Então, o deputado do Centrão tem no seu líder aquele que vai definir, dependendo de como ele vote, se ele vai receber essa emenda ou não. Então, esse é um problema que persiste. O Lira está disputando com o governo federal nesse momento para ter o controle da indicação desses recursos. Isso é gravíssimo, porque ele não quer perder o poder que teve durante o período do governo de Jair Bolsonaro. E, diferente do que ele diz, ele continua também lutando, entre aspas, né, para ter mais espaços governamentais nos próprios ministérios, mas também nas indicações, né, nas indicações de representantes do governo nos tribunais superiores. Então, o Lira
num primeiro momento, consegue se manter intocável ali na presidência da Câmara dos Deputados ainda com Bolsonaro, porque ele dá todas as indicações ao mercado que faria o papel de atender os interesses, principalmente do rentismo. E faz isso de maneira dramática para nós, de forma mais eficaz para os seus próprios objetivos do que os seus antecessores, do que o próprio Rodrigo Maia e do que o próprio Eduardo Cunha, porque ele vai e faz autonomia do Banco Central, faz entrega do setor de água e saneamento, aprova a privatização dos Correios e por aí vai. Então, ele se blinda dos ataques que poderiam vir da grande mídia quando dá atendimento a essa agenda. E agora, ele passa a dar um atendimento fatiado aos setores reacionários do Congresso, para garantir já o que é a sustentação dele na cadeira, mas a próxima etapa, que é a eleição do seu sucessor. Então, CPI do MST é para quê? É para atender o setor reacionário do latifúndio brasileiro. E vai fazendo isso com os vários grupos específicos que são representados no parlamento. Tem que fazer um enfrentamento a eles. Não tem outra alternativa ou solução. Eles normalmente dizem o seguinte: mas tem muita desarticulação da área política do governo. Desarticulação tem, ou seja, assim, mas essa reclamação de desarticulação eu ouço desde que sou deputado federal, e ela vai continuar existindo. O problema é que, do ponto de vista do Lira, só não vai ter desarticulação quando ele assumir o comando da articulação. Que é o que ele quer fazer enquanto o Glauber não volta. O Lira... Continuou me ouvindo? Vai lá, vai lá. Só não vai ter problema de articulação política para ele, e não estou dizendo que não tem problemas, mas só não vai ter problema quando ele assumir a articulação política. É isso que está em jogo. Ele está lutando para ele ser o condutor, através das suas estruturas, como foi durante o governo de Jair Bolsonaro, da articulação política. Então, é um processo de disputa de poder e dinheiro. Se ele assume a coordenação política, evidentemente, o tensionamento com forças de esquerda como o PSOL se agudiza, porque a gente já sabe o que é a representação do Lira. Por outro lado, se o governo Lula não se mobiliza a quente, o Lira passa a ter um domínio e ampliação do boicote sobre qualquer política do governo que seja de atendimento à classe trabalhadora. Ele só vai facilitar e votar favoravelmente as medidas que são de interesse direto do mercado. Então, é um momento decisivo, né? Se a posição do Berzolini prevalece, as nossas tensões em relação ao governo se ampliam, porque a gente vai tensionar por uma posição que confronte o Lira. Se a nossa posição prevalece, vai se ampliar também uma tensão com o próprio Lira e vai ser necessária uma ampliação de mobilização social que faça com que o governo não fique dependente exclusivamente das relações institucionais que hoje são dominadas pelo Lira, pelo Centrão e pela extrema-direita. Então, não é um quebra-cabeça fácil, é duro, mas defendo que a posição mais consistente e necessária nesse momento é a posição que eu tomo a liberdade aqui de humildemente defender junto a vocês. Ô, Yara, eu já vou sugerir para o Gui, então, 2 cortes, né? Nós temos um corte com o Berzolini apresentando uma proposta de condução e um bem distinto do Glauber. Eu só não quero, Azenha, quero ser leviano, porque eu estou falando, evidentemente, do pouquinho que eu vi e da interpretação que eu fiz da fala do Berzolini, tá? Pode ser que num tempo mais longo de entrevista que vocês fizeram com ele, a posição seja outra. Vocês têm uma pequena distinção, não estou criando nada entre... os dois estão no mesmo campo, mas com olhares distintos. Eu queria lhe perguntar, Glauber... Desculpa até te interromper. Se a minha interpretação está correta, e eu boto essa vírgula, porque eu não vi a fala dele toda, a nossa diferença de avaliação é uma diferença grande, né?
Ou seja, é uma diferença consistente e é relevante. Mas essa diferença eu não posso cravar que tem toda essa intensidade, porque eu não vi a entrevista dele toda. Tá. O Glauber, eu queria te perguntar sobre... Você falou das emendas de líder. Isso dá ao Lira um controle maior sobre o Centrão, porque ele, dando aos líderes de partido o poder de decidir sobre parte das emendas, ele precisa ter um grupo muito menor para controlar, não é isso? É essa a ideia? É um controle menor do que ele tinha, porque estava todo concentrado nele. Nas antigas emendas de relator era presidente da Câmara, presidente do Senado, líder do governo, ou seja, governo Bolsonaro. E agora, nessa nova configuração, ou seja, tem uma parte dessas emendas que são autorizadas também pelo líder de bancada. Mas com o grau de relação que o Lira tem com esses líderes do Centrão, evidentemente o poder dele não foi completamente retirado. É por isso que ele está brigando para ampliar o controle sobre essas emendas em relação ao próprio governo. Queria só ler um superchat aqui, agradecer a Bernadette Alves, dizendo que Glauber é o máximo. Agora, deputado, quando a gente teve que compor uma frente ampla, né, para poder eleger o presidente Lula, esse cenário já estava meio que precificado, né, que a gente ia ter... Eu estava, inclusive, deputado, na China, quando o Lula foi eleito, eu tive uma crise de choro, porque eu fiquei pensando, meu Deus, vão ser 4 anos muito difíceis para o campo progressista, né? E eu me posiciono mais à esquerda desse campo. E o que a gente viu durante a votação do marco temporal foi uma amostra do que a gente vai enfrentar. Qual é o caminho? É ir para a rua? É mudar a articulação política? Porque, pelo que a gente ouviu hoje, né, tanto você quanto o Berzoini, embora surgiram táticas, né, de luta diferente, querem o mesmo, querem garantir os direitos da classe trabalhadora. Como é que a gente sai dessa sinuca de bico, Glauber? Eu acho que não tem outra alternativa, Yara, que não seja uma mobilização a quente na defesa dos direitos da maioria, que tem uma expectativa muito grande de superação da política de destruição que foi tocada por Bolsonaro. E qual que eu acho que é o grande nó dessa questão da Frente Amplíssima que foi formada no segundo turno? A Frente Amplíssima, no segundo turno, eu no primeiro turno tenho uma visão diferente, mas no segundo turno, ela fez a diferença para que a vitória pudesse se consolidar? Sim, porque numa eleição apertada desse jeito, né, qualquer força política teve um papel fundamental na vitória. Inclusive, as forças à esquerda, né, da Frente Amplíssima. Ou seja, toda a mobilização ela foi fundamental no segundo turno. Agora, o problema é que os setores da direita que compõem a Frente Amplíssima querem a colocação em prática ou a continuidade da agenda liberal de desmonte. E essa agenda não atende aos interesses, ou melhor dizendo, aos direitos da maioria social que tem a expectativa de superar as políticas desastrosas que foram tocadas por Bolsonaro. Então, se o governo fica prioritariamente com esses setores da direita que compuseram a Frente Amplíssima, não vai atender aos interesses da maioria do povo. E aí, essa direita liberal que ficou na Frente Amplíssima ocasionalmente contra Bolsonaro, eles não têm dificuldade nenhuma de se recompor com um projeto que não seja da centro-esquerda ou esse projeto que derrotou Bolsonaro para atender os seus próprios interesses. Eles se rearticulam com o próprio Bolsonaro. Então, o fundamental agora é fazer com que a maioria social e que tem um corte regional e de classe importante, que votou em Lula no segundo turno, que tenha um sentimento e uma avaliação de ganho material real a partir do governo Lula, que não teve no governo de Jair Bolsonaro. E aí quem vai garantir isso não é os setores da direita da Frente Amplíssima. Tem que ser uma posição de fricção, que o governo faça essa movimentação para garantir isso. Então, medidas como, por exemplo, reativação dos mais médicos, importantíssimo. Medidas como, por exemplo,
a garantia de valorização real do salário mínimo. Fundamental. Ao mesmo tempo, a concessão aos setores da frente amplíssima, onde no arcabouço fiscal está tendo uma pressão agora, e foi verbalizada pelo secretário nacional do Tesouro, de desconstitucionalização do mínimo para a saúde e para a educação. Um desastre. Não pode, ou seja, então tem que enquadrar esses setores da direita que vão tentar fazer com que essa agenda deles seja imposta, porque o que você tem que fazer é garantir os direitos da maioria que votou em Lula na expectativa de superar o desastre do governo Bolsonaro, e aí não tem solução. Tem que enfrentar quente os setores da direita liberal. E esse é um papel, na minha avaliação, que está para além do governo. É um papel de todos nós, das forças de esquerda que querem enterrar o bolsonarismo. Bom, gente, a gente está chegando aqui no finalzinho, sextou, aí eu queria até que o Gui subisse um presente que chegou aqui para o deputado Glauber Braga, do nosso amigo, o João Pedro, o artista autista, mandou aqui, viu? Obrigada, João Pedro, um beijo para você. Também agradecer a Rejane Maria, que acabou de ficar membra, e pedir para o deputado Glauber Braga dar aí, a gente consegue ter algum ânimo, né, para encarar o final de semana e começar tudo de novo, que eu chamo de dia da marmota. Desde o dia 8 de janeiro, a gente está vivendo o mesmo dia, eu acho, repetindo. E lembrando... É o nome do artista, Yara? Hã? O João Pedro, ele é o artista autista. Eu mandei para o seu zap, viu? João. Eu primeiro, então, Yara, queria mandar um beijo grande para o João e agradecer a ele. Fiquei feliz aqui demais com a obra que ele mandou. Muito obrigado, viu? Ele é um querido amigo aqui da comunidade, da gente, e queria passar para você, Glauber, para você fazer aí as suas palavras finais, lembrando que é sexta-feira, para a gente ter um final de semana mais leve aí, na luta mais leve, com leveza. Yara, Azenha, agradecer mais uma vez pela oportunidade aqui de estar conversando com vocês na Fórum. Agradecer a todo mundo que acompanhou aqui a transmissão, que mandou as suas mensagens de força, né? Para que a gente possa seguir aí fazendo a nossa militância, a nossa luta. Eu estou com uma agenda forte aqui nesse final de semana no Rio. Na parte da manhã nós vamos estar fazendo um seminário sobre luta por moradia. Amanhã, no sábado. Hoje, mais tarde, eu estou no município de Maricá, dialogando com os companheiros do partido. Vamos estar também amanhã, no sábado, na parte da tarde, fazendo um encontro de emenda participativa de garantia de direitos de pessoas com deficiência. Na segunda-feira, nós vamos ter 2 encontros, entre eles um encontro ao meio-dia no Largo da Carioca, a gente faz aqui no Rio, do mandato Microfone Aberto, onde as pessoas chegam, fazem as suas perguntas, fazem um questionamento. Então, convido quem for do Rio, que tiver aqui junto com a gente, que puder participar dessas atividades, acompanhar pelas nossas redes. A gente quer um mandato que seja presente o tempo inteiro na rua, na luta social. Onde tiver luta, a gente quer estar se metendo nela. Agradecer a Sinara também, que fez o primeiro contato aqui de convite para que a gente pudesse estar fazendo esse papo. Um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um abração grande e um bom final de semana para todas e todos. Obrigada, deputado. Muito obrigada. Volte sempre. Glauber. Descanse um pouco. O senhor descanse. E a Sâmia, porque nós estamos precisando muito de vocês nessas CPIs. Vou descansar. Descansa domingo. Vou descansar no domingo. A gente teve que se separar esse final de semana. Eu estou no Rio, Sâmia está em São Paulo, com meu filho e com a minha sogra. Mas eu vou descansar no domingo, porque é aniversário da minha irmã na segunda, e a gente combinou de almoçar junto no domingo. Então, no domingo, vou dar uma descansada. Isso. Ótimo. Fique bem, fique firme, deputado. A gente precisa de você. Tchau, tchau. Um abração.